vez, tá? Vou ter que tirar aqui da tela agora. O assunto pode ter TM. Preferência. Beleza, então? Vamos lá para a gente começar. Tá ligado aqui? Tá no Word já? Certinho? Aí também, Limar, tá ligado? Tá com o Word aberto? Vou abrir aqui já, para a gente não perder tempo. Já coloca lá o comandinho. Deixa eu só abrir aqui, tá lento no PC. Documento em branco, comandinho do Range. Na aula de hoje, na aula passada, nós trabalhamos com a formatação baseada em estilos, não é verdade? Hoje nós vamos ter uma atividade que também vai incluir isso. Vamos trabalhar com imagem e configuração de página, tá bom? Então, você vai colocar o queridíssimo Range aí, ele vai gerar um textinho. Vamos só recapitular aqui rapidinho da aula anterior, como é que faz para colocar título. Coloca um título aqui no começo, que vai ser como adicionar imagens, e você coloca um outro título aí também de configurações de páginas. Escreve esses dois títulos aí e transforma eles em título 1. Isso nós já fizemos na aula passada. Desse jeito aqui. Tá lá na mesa? Foi? Bom, vamos adicionar a imagem aqui. Aqui em cima no menuzinho, na aba de inserir, que vai estar a adição de imagem, tá? Então, página inicial, inserir. Vamos acessar aqui. Ele vai te dar essa opção aqui, ó, de imagem. Se não tiver assim, você vai estar assim, ó, dos dois um. Tanto faz. Ele oferece duas formas a gente poder adicionar a imagem. A imagem desse dispositivo, ou seja, uma imagem que está no meu computador, uma imagem que está no computador de vocês, e imagens online, tá? No nosso caso, como eu não tenho certeza se o computador de vocês tem alguma imagem aí, a gente vai vir aqui em imagens online, que a gente já pesquisa e já coloca, tá? Só que antes da gente abrir isso daqui, uma coisa que você precisa prestar bastante atenção é ver aonde que está o ponteiro do mouse, onde que ele está pingando. Tá vendo que no meu caso está pingando aqui, ó? Se eu colocar uma imagem, vai vir parar aqui. Tá certo? Então, de onde está o ponteiro? Porque, às vezes, você põe uma imagem e tá aqui assim, ó. Tá aqui no meio. Se eu colocar uma imagem, meu ponteiro aqui, a minha imagem vai bagunçar todo o meu documento. Então, verifica onde está o ponteiro e onde você vai querer que a imagem vá parar e colocar ela lá. Eu vou colocar aqui, ó. No finalzinho do meu documento. Recomendo que vocês façam o mesmo, tá? Clicar aqui, deixar aqui embaixo o ponteiro, para você poder colocar a imagem e parar ali. Feito isso, agora sim. Seria imagens online. Vamos clicar aqui. No meu caso, ele abriu direto, mas eu acho que um de vocês vai abrir desse jeito, ó. Deixa eu ver aqui, peraí. Onde é que eu vou colocar o negócio? Talvez? Cadê? Enfim. O de vocês aí vai ter duas opções, que é pegar a imagem da nuvem, né? Imagens do OneDrive, sei lá. E o outro que é imagens online, pesquisa no Bing. Vocês vão pesquisar no Bing, tá? Onde você citei pesquisa do Bing, vocês vão clicar lá e vai escrever. Escreve qualquer coisa, qualquer imagem e aperta Enter. Vou pegar aqui um mouse. Escreveu, apertou Enter.
Por que pesquisa no Bing, tá? Esse Bing aqui, pessoal, ele é do Google, tá? Desculpa. O Bing é da Microsoft. Ele não usa o Google porque o Bing, que é da Microsoft, o Word é da Microsoft. Então, os caras não vão pegar a concorrência, que é o Google, para poder colocar aqui para pesquisar, né? Então, quando você pesquisa, a pesquisa vai direto pelo Bing. Não é tão bom quanto o Google, esse Bing aqui, mas é o que a gente tem por hora. Agora, uma outra coisa que você tem que prestar atenção aqui é que ele vai estar marcado por padrão isso daqui, tá vendo? Somente Creative Commons. Tem que desmarcar essa opção. Por quê? Esse somente Creative Commons aqui, ele significa que as imagens que vão aparecer são imagens públicas, imagens gratuitas. Quando ele está marcado, quer dizer que ele vai te mostrar imagens públicas. As imagens públicas, elas nem sempre são as melhores imagens, tá? A gente não pode ficar utilizando imagens pagas, tipo essas daqui, ó, eu desmarquei. Agora, essas imagens aqui, provavelmente alguma delas tem direito autoral. Então, não posso ficar utilizando elas. Mas, no nosso caso, como a gente não vai comercializar, não vai vender isso para ninguém, a gente pode utilizar como fim didático. Mas saiba que, se você está fazendo um documento, esse documento é comercializar, coisa do tipo, tem que ser imagem gratuita, tá bom? Então, vou desmarcar, vou pegar imagens pagas aqui mesmo, sem problema nenhum, porque a gente vai vender, então não tem problema. Você vai clicar na imagem que você achou legal e lá embaixo vai colocar inserir. E aí, ele coloca a imagem para você. Esse negócio de adicionar imagem parece que é uma coisa simples, mas não é tão simples assim. Você quer ver uma coisa? Pega essa imagem aqui, coloca ela no meio do seu texto. Tenta fazer isso daqui, ó. Faz isso aqui com essa imagem. Tenta aí. Primeira coisa é poder diminuir, né? Você clica na imagem, vai ter os 4 pontinhos, você pode aumentar e diminuir o tamanho. Diminui ela e vem encaixar do lado do texto. Vê se vai dar certo. E aí você vai perceber que, apesar do sofrimento, não funciona. Então, é nisso daqui que a gente acaba caindo naqueles probleminhas do Word que eu falei, que às vezes parece uma coisa super fácil, mas não é. Algumas coisas estão um pouquinho escondidas, tá? Então, ó, deixa eu voltar para o normal. Então, vou diminuir o tamanho. Atenção, sempre que você for mexer no tamanho de uma imagem, você nunca vai pegar aqui nas laterais, ó, nem aqui e nem aqui. Por quê? Você achata a imagem. Você sempre vai fazer isso, ó. Diagonal, 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 diagonal. E na diagonal, ó, ele diminui proporcionalmente. Se você tentar arrastar ele para o seu texto, vai dar errado, ó. Ele não vai direito. Ele até vai, mas vai com problema, tá vendo? E o pior é que fica assim, ó. Você também pode digitar, cortou uma palavra, ele bagunça. Não dá certo. Ele bagunça. Então, o que a gente faz? A gente tem que mudar a forma que a minha imagem se relaciona com o texto. Para poder fazer isso, eu dou um clique na minha imagem e aqui do lado ele vai me dar algumas opções de posicionamento de imagem. Só clicar aqui, ele vai dar 6 opções, fora que já está, que é a primeira, né? Como que funciona isso? Bom, a que a gente mais utiliza comumente é a primeira, que é a imagem quadrada. A minha imagem vai se comportar como se fosse um quadrado dentro do meu texto, tá? Então, se eu clicar aqui no quadrado, na hora, o meu texto já fica adaptado. E eu posso mexer minha imagem aqui dentro. E aí sim você consegue fazer aquilo que eu propus para você. Então, a primeira coisa é a configuração do layout. Eu mostrei para vocês o layout quadrado, que é o mais comum. Só que tem outros, tá? Deixa eu voltar ao que estava antes aqui. Por exemplo,
Outro que a gente usa bastante é esse aqui de baixo, tá vendo? Que é o superior e inferior, que é o texto dividido. Quando eu clico nele, ó, o meu texto divide. Só que se você reparar, ele não está dividindo que nem antes, que fica bagunçado. Ele divide exatamente. Não fica nenhum texto aqui, ó. Ele vai certinho, tá vendo? Então, esses são os dois mais comuns. Que é o quadrado, para eu poder postar dentro do meu texto em algum lugar. E o dividido, que é para eu poder colocar no meio do meu texto sem bagunçar ele, tá bom? Existem outros, só que esses outros aqui a gente não usa muito, tá? Por exemplo, eu tenho aqui o meu texto justo, que ele vai tentar encaixar as palavras. Tá vendo que as palavras elas não tentam entrar dentro da minha imagem? Meio feio isso daqui, tá? Depois, nós temos aqui por trás, que é a minha imagem para trás, tá? Também não é utilizado, porque geralmente, quando as pessoas vão colocar uma imagem atrás, geralmente é marca d'água, sabe? Só que para colocar a marca d'água, tem uma outra forma de fazer isso que é mais correta do que desse jeito. O que mais? Nós temos também aqui o texto absoluto, que eu posso cair na frente de tudo, porque às vezes você quer fazer isso daqui, ó, mas a imagem, sei lá, ela está atrapalhando o texto. Você quer colocar a imagem posicionada de uma forma mais ideal. Então você pode colocar aqui em absoluto. Não atrapalha. Só que o seu texto também não se manifesta. E por fim, que é quando a minha imagem é transparente. Tipo assim, essa imagem aqui, ela não tem fundo transparente. Mas imagina que esse meu alce aqui não tivesse nesse mapa, fosse transparente em fundo. O meu texto, ele ia entrando até chegar onde está o alce, em volta aqui do meu texto. Mas como a nossa imagem tem fundo, não dá para poder ver. De modo geral, a gente usa aqui a imagem quadrada, tá bom? Tá bonitinho ali, encaixadinho, perfeitinho. Outra coisa, você vai perceber que de acordo com o que você posiciona na imagem, ele vai começando a imantar para você, ele cria esses ímãs, tá vendo? Ó? O meu ele parou de criar faz um tempo, não sei por que ele parou. Mas de acordo com o que você vai posicionando, ele vai colando, ele vai grudando para você nas bordas. Por quê? Para você não passar da margem. O documento, ele tem uma margem, isso foi na aula anterior. Aqui, ó, eu não consigo escrever aqui dentro. Mas eu posso pôr imagem aqui, ó. Mas olha que coisa estranha. Fica desorientado. Você jamais vai colocar uma imagem para fora da margem. Porque eu tenho dentro da margem, mas a imagem não, então fica estranho, né? Então, sempre posicionar bonitinho dentro da margem ali, ó. Legal. O que mais que a gente pode fazer? Olha só. Aqui em cima está o meu menu. Tá vendo? O Ellen está aí com a gente. Deixa eu colocar a presença. Eu quero que vocês reparem numa coisa nesse menuzinho aqui. Ele tem aqui em cima, olha. Olha só, ele tem exibir, ajuda e diga-me. E só, mais nada. Só que quando você clica numa imagem, dá uma olhada aqui, esses três, ó. Exibir, ajuda, diga-me. Vou clicar, 3, 2, 1 e aparece um novo, que não tinha antes, né? Que é o formatar. Por quê? Esse menu é um menu exclusivo dessa minha imagem aqui. Então, ó, sobre formatar, ele vai me dar opções de formatação da imagem. A minha tela, como ela está reduzida, vocês não vão conseguir ver. Mas no de vocês aqui, ó, vai ter isso daqui mais ou menos, não tem? Por aqui? Isso daqui é para você poder mexer na borda da imagem, por exemplo. Olha lá, não é mais 3D. São alguns estilozinhos que a gente pode estar aplicando, tá? A gente usa muito esses estilos no PowerPoint. Mas saiba que tem como colocar. Vamos ver se no Word, mas tem como colocar, principalmente no PowerPoint, que é mais útil do que aqui. Mas tá lá, se você precisar, dá para usar. Tudo bem? Deu certo aí? Então, tranquilo? Bacana. Então, vamos seguir. Próximo. Configurações de folha, de documento, né? Vamos sair aqui do inserir. Vamos entrar aqui em layout. Eu quero mostrar para vocês aqui duas coisas muito bacanas. Que é orientação e tamanho. Primeiro aqui em tamanho, se você clicar aqui, ele vai te dar tamanho de folha. Por padrão, essa folha aqui, ó, que a gente trabalha, era uma folha de papel A4, como essa daqui. Tá?
Mas, se você estiver trabalhando com outro tamanho de folha, sem ser esse, você pode configurar. É só você vir aqui, ó, em tamanho e mais tamanho. Você consegue pegar a largura e a altura em centímetros, podemos mudar o tamanho do papel. Para que serve isso? Se você fez um documento, vai imprimir, sei lá, várias páginas, mas uma página que não seja do tamanho dessa folha, por exemplo, livro, se você pegar o tamanho do livro, o tamanho da folha do livro é menor do que isso daqui. Então você liga lá na gráfica e fala, qual que é o tamanho da folha de livro? Ele vai te passar um centímetro. Você coloca aqui. E ele adapta para você. No meu caso, eu vou cancelar. Não vamos configurar a folha, mas saiba que existe. E aqui nós temos a orientação da minha folha. Se você clicar aqui, ele vai te mostrar retrato e paisagem. Retrato, pessoal, é a folha em pé. Desse jeito. Isso aqui é retrato. Paisagem, ó, deitado. Clica na paisagem aí para você ver. Ele deitou a folha para você. Tudo bem? Agora, eu pergunto para vocês. Por qual motivo vocês utilizariam uma folha deitada em vez de usar a folha em pé? Por que seria útil isso? E aí, Luiz, para que você utilizaria uma folha desse jeito? E aí, Limar? Para que você utilizaria uma folha deitada em vez de usar em pé? Olha aqui. Essa aqui é a pauta de presença de vocês. Inclusive, vamos ver. Hoje está presente conosco aqui Luiz, Suelen e Elimar. Aula passada teve presente o Luiz e o Elimar. A Suelen entrou na minha aula, então não deu presença. Na aula retrasada, teve Ana Flávia, Bruna, Camille, Luiz, Maurício, Elimar, pegaram e me respondeu o formulário, então vem a presença. Tá? Então tá aí. Olha só, olha o tamanho disso daqui, tá vendo? Essa aqui é uma tabela. Uma tabela geralmente é muito larga. E uma tabela larga não caberia numa folha em pé. Quer ver? Vamos dar uma comparação aqui. Vai tirar. Vai ver aí. Ó. Deitado, tá vendo? Se a folha fosse em pé, ó, aqui mais caberia. Mas é porque essa tabela, ela não é grande. Essa daqui é maior. Vamos ver. Pior que cabe, hein? Ah, mas tem que olhar atrás. Calma lá. Aqui, ó. Esse daqui é o controle de conteúdo. Sabe se vai caber numa folha em pé? E aí? O que a gente faz com esse espaço que não teria para colocar aqui? Então, quando você tem uma coisa muito grande de largura, compensa mais colocar na folha deitada. Tá bom? Essa é a utilidade. Também serve como imagem, às vezes tem uma imagem bem grande na folha destacada, é melhor ficar a imagem assim, principalmente se a imagem for muito larga. Ó, encaixa melhor na folha do que em pé. Certo? Então, tem alguns motivos para você poder utilizar a folha deitada em vez de utilizar a folha em pé. E para a gente finalizar a nossa aula, já que eu estou falando de tabela, vamos aprender a colocar tabela. Aliás, né? Pode voltar a folha para o normal, que é orientação? Pode voltar ela para retrato. Eu vou colocar a tabela no finalzinho da folha aqui, ó. Eu tô menos sensação mesmo, bem no finalzinho. Tabela. Quando você clicar nessa tabelinha aí, vai aparecer esse xadrez aí para você poder mexer. O que é isso? De acordo com o que você vai vindo para o lado aqui, você vai criando colunas, tá vendo? Se você for descendo, você vai criando linhas. Beleza? Ó, vamos criar aqui uma tabelinha bem simples com duas colunas. 1, 2, 3, 4. E 4 linhas. Olha lá, duas colunas, 4 linhas.
Vamos fazer aqui nessa tabelinha isso daqui, ó. Produto e preço. E aí vamos adicionar alguns produtos aqui. Vamos adicionar os produtos, só com um detalhe. Você não vai fazer isso daqui, ó. Pegar o mouse, clicar, escrever, pegar o mouse, clicar, escrever, clicar. Você não vai fazer isso. Para você pular de um para outro, em vez de você colocar a mão no mouse, você vai apertar essa tecla aqui, ó. Eita. Aqui, ó. Tab, tá vendo? Ó, eu tô na segunda linha ali, ó. Vou apertar Tab, ele vai. Tá vendo? Que ele vai trocando. Por que isso? Você já tá com a mão no teclado. Você não vai tirar a mão no teclado com a mão no mouse. Então você vai fazer isso de uma forma mais efetiva, tá? Vou pegar umas coisas que tem aqui em volta. Olha lá. Caneta azul. RS. Esse RS aí, o R cifrão, tem que escrever manualmente, tá? Se fosse no Excel, o Excel ele tem uma forma que a gente coloca, que ele coloca sozinho isso pra gente, mas aqui a gente tem que literalmente escrever na mão. Tá bom? Tá rápido a meditação. Você PC em casa? Queimou? Por quê? O que aconteceu? Esse nem levou para ver o que aconteceu. Pra arrumar. Ah, entendi. Chegou a vir na sala de digitação? Não lembro. Mas esse parou. Então ele marca ali, vamos aguardar um pouquinho. Bom, enquanto isso, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Essa tabela do Word, pessoal, ela não faz nada. Ela não soma, ela não coloca em ordem alfabética, em ordem crescente e crescente. Essa tabelinha aqui no Word não faz nada, tá? Ela é só uma tabela de enfeite. Se você precisa de uma tabela para colocar custos, fazer somatória, fórmulas, aí você vai precisar ir para o Excel. O Word só tem tabelas para a gente poder fazer coisas básicas. Entenderam? Tipo aqui, ó. Eu quero mostrar, eu estou falando sobre os meus produtos da minha loja, eu quero mostrar o produto preço. Eu não quero somar nem nada, só quero mostrar. Então, para eu não ter que ir no Excel, criar uma planilha do zero, revisar aquele negócio lá, eu posso fazer pelo meu documento. Então, as tabelas no Word servem para poder fazer coisas simples. Exibir dados simples. Certo? Coisas mais complexas não dá para fazer aqui. Aí você vai ter que pular lá para o Excel. Sabe o que mais dá para fazer com as tabelas no Word? Isso daqui, ó. Por exemplo, você vê isso daqui? Que comandinha de restaurante, de salgadaria que você vai comprar as coisas. Isso daqui, pessoal,
É tabela, uma tabelinha aqui, tabelinha, tudo tabelinha. Dá para fazer isso aqui no Word. O Word dá para fazer muita tabela. Quer ver? Eu apaguei. Apaguei hoje, calma lá. Quase não tem nada na lixeira, né? Olha. Isso é só para carregar isso, porque esse é um bom exemplo. Aí, foi. Exercício, planejamento, cronograma de aula. Isso, restaurar. Ó. Isso daqui que eu vou mostrar é um cronograma de aulas que eu fiz para um rapaz que ele precisava de treinamento para a equipe dele. Tem que ter uma equipe que faz vendas, ele precisava do professor para dar treinamento para essa equipe dele para poder auxiliar mexendo no Word, no Excel e no PowerPoint. Aí eu fiz um cronograma para ele, quais são as aulas que eu ia dar. Olha isso daqui. Isso daqui é tabela, tá vendo? Tabela também serve para você poder colocar conteúdos organizados. Então aqui, ó, Word, tudo aí na aula 1. E na aula 2, o objetivo dessa aula, qual seria o tema? Então, isso daqui, ó, que auxilia, tá vendo? Então dá para fazer isso daqui com as tabelas no Word, não só poder criar somas, coisas do tipo, tá? Então tá mais do que um exemplo. Isso daqui, os cantos, a gente deveria fazer depois. Deixa eu ver se eu mando um exemplo. Eu acho que só isso, né? Eu tinha um que era muito bom, mas acho que não tá mais aqui. Não, mas tem umas coisas antigas aqui, hein, velho? Ah, peraí, ó, legal isso aqui, legal isso aqui. Cadê? Roteiro. Para documento, eu acho. Ai, peraí, eu tenho aqui até hoje esse negócio. Conrado. Tudo aqui. Vamos lá. Tem a base, aprendiz. Então, assim, ó. Sempre que nós, professores, vamos passar uma aula para vocês, nós temos que mandar com um mês de antecedência para a coordenadoria quais são as aulas que nós vamos dar para vocês. E a gente tem que mandar desse jeito para eles, ó. Formulário de plano de aula. Essa que é a aula. Olha quando foi essa aula daí, ó. É pouco tempo, né? Então, ó. Tá vendo isso aqui? Olha lá. É uma tabela. É uma tabela para poder formatar conteúdo. Certo? Entenderam quais são as demais funcionalidades de uma tabela? Além do que só a gente for colocar assim, preço, produto, dá para fazer bem mais coisa. Legal, né? Tá travando a minha câmera, tá me dando uma agonia isso. Bom. Tá bom. Ó. Para finalizar, tá bom que é uma tabela simples, mas ela não precisa ser feia. A gente pode formatar essa tabela aqui manualmente, onde eu seleciono uma coisa, eu venho aqui, pinto, faço a formatação por aqui. Mas, olha só, da mesma forma que eu clicava na minha imagem, e a minha imagem mostrava que tinha a opção de formatar a imagem, a minha tabela também tem. Se você clicar na sua tabela, aqui em cima ele vai criar duas abas novas, que é a aba de design e layout. A aba de layout é para você poder mexer, colocar mais uma célula, mesclar uma célula, aumentar a altura, aumentar a largura. É para você poder configurar a tabela. Só que aqui, ó, nós temos a parte de design, que é para deixar ela bonitinha, pintar, cor, coisa do tipo. Aqui na parte de design, se você clicar nessa setinha aqui, ó, ele vai te dar um monte de corzinha bonitinha para sua tabela. E aí você pode escolher um e clicar, que ele formata tudo para você. Não gostei. No caso, para combinar que tá azul meu título, que não tá azul não.
Aí. Então, já fica ali bonitinho do jeito dele. Tudo bem? Bacana. Deu para entender como é que funciona as tabelas? Sim? Sim? Tranquilo? Legal. Ó, agora, 9h40, eu vou passar uma atividade para vocês fazerem em 10 minutos, tá bom? Para a gente poder finalizar. 10, 15 minutinhos. 15 minutos no máximo, tá bom? Então, ó, vocês aí, arquivo, novo documento. Vamos do zero. E a atividade da aula de hoje é atividades. Vamos lá. Então, gere um texto aleatório. Vou usar o range ali, né? Igual range. Adicione 2 títulos. Formate os títulos para tamanho 16, cor vermelha, centralizados. Que foi da aula passada, nós vimos, tá? Duas, né? Pode fazer ele já. Eu vou criar a tabela aqui que eu não venho fazendo, né? Então tá aqui. 10 minutinhos, rapidão. Isso daqui, ó, esses 3 é da aula passada, tá? Então é isso. Suelen e o pessoal que está vendo essa aula no YouTube depois em casa, não esqueça de responder o formulário, porque é o formulário que garante a sua nota, tá bom? Vejo vocês na nossa próxima aula com mais conteúdo. Um abraço e tchau!